Paz, meus irmãos. Bom dia, tudo bem? Eu quero deixar uma palavra rápida para os meus irmãos. 2 Crônicas 29, do 1 ao 11. A palavra de Deus ela diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abiá e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós os estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Bom, algumas coisas essa palavra ela fala conosco. Primeiro, que Ezequias ele era um homem que fez aquilo que era reto. Nesses tempos de adversidade, de diferente, um tempo diferente, a gente precisa fazer aquilo que é reto diante de Deus. Só que a Bíblia diz que Ezequias ele fez algumas coisas importantes. Por exemplo, ele abriu as portas do templo e as reparou. Nós estamos tendo um tempo de oração, estamos tendo um tempo de reflexão, para que quando nós abramos novamente as portas do templo, nós possamos realmente fazer diferente. Não é? Nós vemos muitos irmãos nesses dias entrando em conflito por coisas bobas, e a gente precisa reparar o templo do Senhor, reparar a casa do Senhor, porque a ordem nessa palavra é se santificar e santificar a casa do Senhor. É bem verdade que com o tempo a gente acaba sendo negligente com algumas coisas. E esse é um tempo onde Deus ele está nos dando uma oportunidade para pensarmos. Colocarmos a nossa casa em ordem, refletirmos e fazermos aquilo que é reto diante do Senhor. Deus ele faz algumas observações que nós fizemos. Desviamos o rosto do tabernáculo e voltamos as costas. Muitas vezes nós, ministros do Senhor, servos de Deus, obreiros do Senhor, temos feito isso, negligenciando a obra do Senhor e a sua casa. Pior, deixamos apagar a lâmpada de Deus. Não se tem mais a chama do Espírito genuína. Não é emoção, não é gritaria, é presença de Deus. É isso que Deus ele quer na sua igreja. Eu e você precisamos hoje tomar a decisão de servir a Deus, de fazer a diferença, de acender a lâmpada do Senhor. A Bíblia diz também que não queimaram incenso e nem ofereciam mais os holocaustos. Oh, meus irmãos, nesse tempo de crise, eu vejo muitas pessoas dizendo: fulano não quer fechar a igreja por causa do dinheiro, Beltrano não quer por causa das ofertas. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós somos negligentes com a oferta ao Senhor. Somos negligentes com o dízimo do Senhor, roubamos a Deus. E queremos ser prósperos, queremos ser abençoados. E não aceitamos qualquer outra palavra que seja contrária a isso. Quando a palavra fala em reparar o templo do Senhor, fala também em reparar as ofertas ao Senhor. E precisamos fazer isso também. O que causou? Uma grande ira do Senhor, ao ponto de ter terror e espanto ao vermos com os nossos próprios olhos. Nós vemos nesses dias, ouvimos notícias do que está acontecendo no mundo,
mas nós temos visto com os nossos olhos as ruas praticamente vazias, os templos fechados, as pessoas guardadas na sua casa, o medo, o terror, o espanto tomou conta. Você liga a televisão, de manhã à noite, só se fala disso. Na internet, só se fala disso. Então o nosso coração está com terror, está com espanto. E Deus ele permite que isso aconteça para que nós venhamos nos posicionar diante dele. Nós precisamos, assim como Ezequias, no verso 10 ele diz: estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Que eu e você hoje possamos fazer uma aliança com o Senhor. Que nós possamos voltar o nosso coração para Deus. Que nós possamos nos voltar para o Senhor, para que se cumpra a palavra dele no verso 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Orientação de Deus: não seja negligente. Orientação de Deus: ele te escolheu para você servo, para que nós sejamos servos de Deus. E ele nos escolheu para que sejamos ministros do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu povo nessa hora. Que nós possamos nos voltar para Deus. E num tempo oportuno, quando as portas do Senhor, as portas do templo do Senhor forem abertas, nós possamos fazer diferente. Que não sirvamos a Deus por conveniência, por modismo ou porque estamos simplesmente habituados. Não. Que haja fogo de Deus no nosso coração. Que a lâmpada seja acesa e que a presença de Deus esteja conosco por esses dias. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.